Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como sempre, como você já tem me acompanhado aí, tem estado comigo aqui na nossa EBD para Todos, vocês sabem, sou o professor Ricardo e estou aqui semanalmente trazendo lições aqui concernente ao nosso tema da EBD. E essa semana eu quero trazer para você um tema bastante pertinente e importante. Nós iremos falar a respeito da teologia de Elifas, ou de Elifaz, né? Como assim você queira. Nós iremos fazer uma pergunta e eu gostaria que você nos ajudasse nessa resposta, interagindo conosco aqui sobre essa resposta tão pertinente ou sobre esse questionamento aqui de Elifaz a Jó. E eu gostaria que você me respondesse: será, gente? Será que é só os pecadores que sofrem? Será que nós estamos sofrendo? Será que o sofrimento do mundo é por causa do pecado? Ou vice-versa? Ou será que tanto pecadores como o justo sofrem? O que você acha? Qual é o seu pensamento nessa colocação aqui? Então, nós iremos falar sobre esse assunto e eu gostaria de chamar a sua atenção aqui para estar comigo acompanhando mais uma lição. Daqui a pouquinho, logo após aqui o nosso vinheta, né, a nossa vinheta aqui, quero convidar você para estar estudando comigo, beleza? Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Opa, estamos de volta. Então vamos lá, né? Vamos entrar aqui no nosso tema de hoje. E o tema de hoje é a respeito dessa questão tão fundamental para nós entendermos aqui. O mundo questiona, gente. O mundo tem questionado a respeito do sofrimento. E nós estamos vendo que o período, né? Esse período que nós estamos vivendo, essa era, na verdade, que nós estamos vivendo, é uma era de sofrimento, é uma era que as aflições, e isso lá em Mateus capítulo 24 e o 25, 26, você vai ver Jesus profetizando a respeito dessa tribulação, ou desse sofrimento que viria sobre o mundo. Jesus fala sobre catástrofes, Jesus fala sobre rumores de guerra, Jesus fala sobre guerra, Jesus fala sobre desastres naturais, Jesus fala sobre confusão ou briga entre familiares. Então Jesus ele deixa bem claro que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, ou se esfriariam, ou vão se esfriando, né? Então, Jesus ele já deixou bem claro. Só que a pergunta que não quer calar é: antes dessa tribulação que virá, antes desse sofrimento que virá sobre nós, ou está sobre nós, lá atrás, como que os nossos antepassados eles viam essa questão do sofrimento? Será que essa teologia aqui que nós iremos estudar de Elifas ou de Elifaz, será que essa teologia ela é fundamental para nós entendermos a respeito do sofrimento? Pois parece-me que na cabeça de Elifaz somente o sofrimento só veio sobre Jó por causa que ele estava em pecado. Então nós vamos falar sobre esse assunto e nós vamos ver que todos pecaram. Paulo já dizia, né? Paulo já dizia em Romanos, capítulo 5, falando que todos pecaram. Então, se todos pecaram, isso quer dizer que o pecado, ele causa o sofrimento. Então, por causa do pecado, veio o sofrimento sobre o ser humano. Você sabe que lá no Gênesis, quando Deus criou o ser humano, Deus cria o ser humano para que ele vivesse ali no jardim do Éden, o jardim de Deus, aquele lugar maravilhoso em paz. Mas quando o homem decidiu desobedecer a Deus, decidiu tomar as suas próprias decisões, ele entrou agora num estado de separação. Então, o sofrimento que vem sobre a vida do ser humano é a ausência dessa paz que o homem tem com Deus. Então, essa falta de paz que nós estamos vivendo, ou essa falta da presença de Deus em nós, é que faz com que nós, a cada dia, venhamos, na verdade,
passar sofrimento, sentir o peso das nossos próprios pecados. O próprio Jesus disse: "No mundo tereis aflições". Então Jesus já dizia isso: "Olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo". Então Jesus ele falou e deixou bem claro que as aflições ela viriam. Olha só, e uma coisa é certa, não importa se você é justo ou se você é injusto. Não importa se você é um pecador ou se você está justificado pelo sangue de Jesus. O sofrimento ele vem e ele virá em todos os seres humanos ou, né, em toda a gama aí da sociedade. Todos nós passamos por dificuldades. Por quê? Por causa da queda do homem. Então, o salário do pecado é a morte, né? Que a morte é um dos critérios, né, que foi colocado aí. Então, o pecado surgiu no mundo e por causa do pecado entrou a morte no mundo. E essa morte é o sofrimento, essa separação aí do ser humano dessa vida tão maravilhosa para a outra vida que ou você vai viver com Cristo na eternidade ou você vai viver sem Cristo também na eternidade. Só que essa eternidade sem Cristo é uma eternidade de ainda mais sofrimento ou mais sofrimento na sua vida. Então, vamos lá? Antes de eu dar continuidade aqui à lição, gostaria de ser bem prático e bem rápido aqui, pois nós iremos falar sobre esse princípio, né, a qual Elifas ele questiona aí Jó se só os pecadores sofrem por causa do que esse patriarca estava sofrendo. Então Jó, ele estava passando por um momento difícil ali, perda de filhos, perda dos seus bens, a sua esposa foi embora, e pede para que ele negue a sua fé, amaldiçoe o seu Deus, e outra coisa, que ele perdeu a sua saúde. Então Jó estava passando por um vendaval, ele estava em meio ao vendaval, em meio à tormenta. E agora, três amigos ali que vêm para consolá-lo. Agora, esse Elifas ou Elifaz, ele questiona, ele faz essa pergunta para saber se verdadeiramente Jó estava íntegro ou não. Então, nós vamos falar sobre esse assunto aqui, mas antes de eu entrar, quero convidar você para estar nos ajudando aqui, tá, gente? Já estamos aí vendo mais inscritos no canal. Eu gostaria de chamar a sua atenção aí, para você que tem assistido, para você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal, deixa a sua inscrição, deixa aí o seu comentário, também é muito importante o comentário para que o YouTube venha cada dia mais nos ajudar aqui divulgando o nosso canal. Então, o seu comentário faz com que o YouTube nos ajude aqui na divulgação do nosso canal. Aí você tem um botãozinho também aqui e você pode estar se inscrevendo no canal, que a sua inscrição ela faz com que o canal também ele venha crescer mais. Então, conto com você, você é a parte mais importante aqui no canal. Sem a sua colaboração aqui, nós estaremos aqui fazendo um trabalho ao vento. Então, eu conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. Se você puder nos ajudar aí, não estou falando de, gente, não estou falando de oferta de nada, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Estou falando da sua colaboração aqui com o canal, nos ajudando aqui, se inscrevendo no canal, comentando e deixando também o seu joinha. E deixa o seu likezinho para fortalecer aqui o canal, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui na nossa lição de hoje. Nós estamos falando sobre a lição de número 6, né? E já dei uma introduçãozinha aqui básica. E nós vamos agora falar aqui sobre alguns princípios, principalmente, gente, principalmente sobre a lei da semeadura. Essa lei da semeadura, ela existe ou ela é irreal? A graça, ela entrou, então, quando a graça entrou no mundo, esses princípios que vieram, né, com a lei, ou esses princípios que existem, eles deixou de valer? Não, pelo contrário, a lei da semeadura, ela existe, e essa lei, ela está reinando sobre o ser humano. Qualquer coisa que você fizer, certamente você vai colher. Se você plantar uma semente, você vai colher dessa semente. Então, qualquer coisa que você
plantar, você certamente vai colher. Isso é bíblico, isso está nas Escrituras Sagradas. Então, se você plantar coisas boas, você colherá coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você também colherá coisas ruins. Mas agora, como nós iremos compreender esse pensamento aqui de Elifas a respeito do que estava acontecendo com Jó? Sendo que me parece que será que Deus, ou no pensamento talvez aqui de Elifas, será que Deus se equivocou falando ou dando testemunho de Jó? Será que Deus ele não compreendeu ou não enxerga? Ou será que a sua grandeza, a sua autossabedoria, o seu autoconhecimento do ser humano, a sua onisciência, onipresença, onipotência, será que não funcionou? Porque Deus dá testemunho de Jó, chama Jó de homem sincero, íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal. Será que Deus se equivocou? Porque no pensamento de Elifaz aqui, o sofrimento que veio sobre Jó foi porque ele estava em pecado. Então, gente, olha só que coisa. Logicamente que os nossos pecados nos afastam de Deus, os nossos pecados, ele nos faz colher os frutos que virão sobre nós por causa dos nossos pecados. As nossas ações concernente à nossa vivência nesse mundo, ela vai ter consequência. Então, se você fizer algo errado, certamente você vai ter a justiça sobre esse erro. Agora, por que os justos, as pessoas que procuram andar em retidão, andar na palavra de Deus, procura viver na presença de Deus, por que essas pessoas sofrem? Por que essas pessoas choram? Por que essas pessoas perdem? Gente, nós vamos entender o que faz com que isso aconteça, é a justiça de Deus. Deus, ele é justo. Deus, ele não é injusto. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela é essa justiça que tanto o bom como o ruim, todos pecaram sem exceção. E se todos os homens pecaram, então essa consequência do pecado que é o sofrimento, o choro, a tristeza, né? Então toda essa questão que engloba, que o pecado trouxe ao ser humano, a dor, o lamento, né? Tudo isso, ele é consequência do pecado. Então, se o ser humano morre, se o ser humano perde um ente querido, ele sofre. Se o ser humano perde alguma coisa, perde o seu emprego, ele sofre. Se o ser humano fica doente, ele sofre. Então, isso é consequência do pecado. Não é porque ele é justo. Um justo, ele pode ser acometido de uma enfermidade? Pode. Por quê? Porque, infelizmente, todos pecaram. Então, essa consequência, ela caiu sobre todos os seres humanos. Agora, como pode o justo, né? O justo sofrer pelos injustos? Agora, Jesus, ele pagou esse preço. Jesus, ele veio porque o preço era muito alto. O preço pela nossa queda ou pela queda da humanidade era um preço muito alto. Não era o cordeiro que iria pagar, e muito menos Isaac. Isaac também não era capaz de pagar pelo derramamento do seu sangue. Se Abraão tivesse sacrificado Isaac, sacrificado ele como ali o cordeiro, né? Se ele tivesse sido sacrificado, mesmo a morte de Isaac não seria capaz de salvar a nação de Israel. Então, quem que poderia fazer isso? A única pessoa que poderia fazer isso era o justo, que era o Cristo, que viria e, como um ser humano, ele viveria, ele em tudo seria tentado, mas, porém, sem pecado. Então, Jesus, ele sentiu na pele, ele sofreu, ele chorou, ele sorriu. Tudo aquilo que um ser humano passou, Jesus também passou. E o mais interessante foi que ele foi até o fim, ele foi até a morte e morte de cruz. E com essa decisão de Cristo, com essa decisão de morrer por nós, Jesus nos deu direito à vida. Então, se hoje nós somos salvos por intermédio de Cristo, por intermédio dessa graça que é Cristo, nós temos que
agradecer porque Cristo, ele foi até o fim, ele subiu no madeiro, ele entregou a sua vida. Nós não seríamos capazes, o nosso sangue não seria capaz de remir a humanidade, somente o sangue do justo que é Cristo. Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui rapidamente, né? Pois eu acredito que muitas coisas nós iremos entender quando nós passamos a compreender que não é porque nós aceitamos a Cristo, não é porque nós deixamos o pecado e começamos a viver com Cristo que nós não sofreremos, que nós não padeceremos sofrimento. Não, pelo contrário, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vamos lá, o texto áureo da lição está em Jó capítulo 4, verso 7, e diz assim, ó: lembre-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidades, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então, Elifaz, ele estava tratando aqui, ele estava falando dessa lei da semeadura. Então, ele estava aqui tratando a respeito dessa lei da semeadura, só que ele estava aplicando essa lei da semeadura na vida do patriarca Jó. Ele estava querendo que essa lei da semeadura se aplicasse aquele momento que Jó estava passando. Então, a única justificativa que talvez ele encontra, seria porque Jó, na verdade, estava em pecado. Mas o próprio Deus dá testemunho, o próprio Deus chama a atenção para quem era Jó. Um homem sincero, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Então, todo esse sofrimento que veio sobre Jó, ele tinha, né, na verdade, ele tinha um começo, um meio e fim, e ele tinha um propósito, que era glorificar o nome de Deus. Então, olha, gente, qualquer coisa que acontece na nossa vida não é porque nós somos merecedores ou porque nós somos capazes, não. Tudo que acontece na vida do justo, tudo que acontece na vida do ser humano, isso é para a honra e a glória do nome de Deus, porque somente o nome dele é capaz, somente ele é capaz de nos tirar desse pecado, nos tirar desse sofrimento. Então, se nós estamos sofrendo e Deus, ele resolve por bem nos tirar desse sofrimento, isso não é porque nós somos merecedores. E se nós passamos qualquer sofrimento, é para que nós venhamos ter a ciência ou nós venhamos aprender pedagogicamente o que é verdadeiramente essa vida aqui nessa terra, pois enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar por tudo isso. A verdade prática vai dizer assim, ó: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Então, embora Deus, né, ele seja iminente, imanente, transcendente, ascendente, transcendente, de forma, né, que é difícil você conseguir explicar como Deus se manifesta ou como Deus é um Deus que transcende todo o entendimento, um Deus que preenche o céu e a terra, um Deus que é poderosíssimo, um Deus que é grande, que é superior a tudo. Ele prefere ter um relacionamento com o ser humano. Então é por isso que nós somos acometido de sofrimento, acometido de tristezas. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor, ele se é exaltado sobre tudo isso, porque o nome do Senhor é exaltado em nossa vida quando nós somos vencedores com ele. Amém? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó no capítulo 4, né? E eu não vou estar lendo aqui, mas você pode estar acompanhando aqui. Mas os objetivos dessa lição, tem alguns objetivos aqui. Ele fala, né? Ele fala sobre, primeiro aqui, apontar a
defesa de Elifas acerca da justiça retributiva, né, que ele implementa essa teologia. Então, olha só, essa questão aqui de Elifas, né, que ele está falando sobre essa questão de certamente aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Então, ele fala sobre essa justiça, essa retributiva, essa justiça que vai retribuir aquilo que nós fazemos. Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você colhe o mal. Então, é a lei da semeadura que nós conhecemos aqui. E o segundo ponto aqui, ele fala mostrar a associação de Elifas a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. E o terceiro aqui, identificar o abismo que Elifas diz existir entre o Criador e a criatura. Gente, esse grande abismo aqui, né? Esse grande abismo aqui, a Bíblia ela fala que o que foi que colocou esse grande abismo entre o homem e Deus foi a queda. Então, o pecado, ele nos afastou de Deus. Então, esse grande abismo que nos separa, que separa o homem de Deus, é o pecado. Então, nós só estamos afastados longe de Deus, nós só estamos longe de Deus por causa dos nossos pecados. Então, esse pecado que o ser humano comete dia após dia faz com que o homem esteja afastado de Deus. Mas Jesus ele veio para que esse abismo ele fosse agora que não existisse mais, ou que ele fosse essa ponte que nos atravessasse para de um lado para o outro. Então esse contato estava quebrado, essa ponte entre Deus e o homem não existia mais, mas com a graça, com esse sacrifício de Cristo, foi ligado agora. Então o homem estava desligado de Deus, mas Cristo ele religou o ser humano a Deus. Então vamos lá, terminando aqui, né, o terceiro ponto aqui, os pecadores diante de um Deus infinito, né, que é mais um tema aqui. E o segundo tópico aqui, ele vai falar Deus caminha com os homens, né, que esse relacionamento, né, um Deus que se relaciona com o ser humano. Então, Deus ele é um Deus de relacionamento, um Deus que quer ter um relacionamento com o ser humano. Então, por isso que Deus ele está sempre nos corrigindo, nos chamando a atenção e, se possível, também puxando a orelha do ser humano, pois isso também faz parte do processo pedagógico, do ensinamento que Deus tem nos dado aí. Então, a conclusão aqui, para nós encerrarmos aqui, ele fala sobre, né, sobre todo o conceito aqui dessa teologia de Elifas, né, a respeito de que o ser humano só sofre por causa do pecado, mas nós sabemos que isso não é fundamentado na palavra de Deus, pois o pecado ele veio sobre o mundo e todos pecaram, mas assim como sofre o pecador, também sofre aqueles que permanecem íntegro na presença de Deus. Então, que nós possamos entender essas questões, e quero aqui agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, beleza? Então, até a próxima, se Deus quiser, que você possa ser abençoado em nome de Jesus.